Bom dia, Bernardo. Bom dia, Vitor. Bom dia, Emanuel. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar nossa aula de História e Geografia. Vamos começar por Geografia, dando continuidade ao assunto da semana passada. Para isso, pegue o livrinho didático na página 6. Na aula passada, falamos sobre os lugares que frequentamos. Hoje vamos falar um pouquinho mais do que gostamos nos lugares que vivemos. Então, acompanhe a leitura com a tia Ju na página 6. Lívia é uma menina estudiosa e adora brincar. Vamos conhecer alguns lugares que ela gosta de frequentar? Então, vamos lá. Lívia e Gabriela adoram dar de patins na quadra localizada próxima à casa delas. Elas sempre encontram amigos por lá e aproveitam também para brincar de pega-pega e de outra brincadeira, esconde-esconde. A maioria de vocês conhece essa brincadeira. Quanta coisa podemos aprender neste lugar. Lívia gosta de frequentar a biblioteca pública, pois além de emprestar os livros, ela se diverte observando as fotografias antigas que mostram histórias da cidade em que vive. Vamos conhecer mais um lugar que ela gosta? Nos fins de semana, Lívia e sua mãe gostam de ir ao Parque Ecológico. Lá elas passeiam pelas trilhas e observam as árvores das flores e o lago. De vez em quando, alguns macacos aparecem para alegrar o público do parque. Quando era criança, a mãe de Lívia gostava muito de ir ao parque fazer piquenique com sua família e apreciar a paisagem. E lá embaixo, na última imagem, todo ano em junho, a Lívia gosta de ir à festa junina, no bairro Italianos, onde mora a avó de Gabriela. As duas amigas dançam quadrilha e comem várias comidas típicas e gostosas. Então, podemos observar lugares que a Lívia gosta, aonde vive. E aqui em Mosqueiro, você tem um lugar preferido? Tem algum lugar que você gosta muito de frequentar com a sua família? Eu tenho. Gosto muito de ir à praia. Qual praia, tia Ju? Nós temos muitas praias. Temos a nossa praia também preferida, né? A praia que a tia Ju gosta de ir é a praia do Ariramba. Lá é muito legal. Dando continuidade, lugares que não gostamos onde vivemos. Assim como eu gosto da praia, existem lugares que eu não gosto de frequentar. E você? Vamos ler aqui no livrinho, na página 7. Gabriela, assim como Lívia, gosta muito do lugar onde vivem, mas às vezes ela fica triste quando percebe alguns problemas no lugar que frequenta. Na letra A, o que você está vendo aí? Se você respondeu lixo, você acertou. Na letra B, buraco na rua. Na letra C, o parquinho quebrado. E na letra D, riscaram, né? A gente dá um nome para isso que eles fazem. Mas, observem que aí está tudo riscado, tudo pinchado. Então, vamos lá para um joguinho rápido. Antes do joguinho rápido, conseguiram perceber o porquê que a Lívia não gosta de alguns pontos do lugar que ela vive? Pois é, são muitos problemas e isso a gente encontra muito aqui em Mosqueiro também. Vamos para um joguinho rápido? Observe a imagem e responda a questão a seguir. Letra A. O que Gabriela observou de errado nos lugares que frequenta que deixou ela tristinha? Então, você vai escrever aí o que deixou Gabriela triste na letra A, na imagem da letra A, na letra B, C e D, ok? Letra B. No lugar onde você vive, há algo de que você não gosta? Conte aos colegas. Então, agora sim, assim como Gabriela colocou algo que ela não gosta no lugar onde vive, agora é sua vez de descrever. Então, aí na letra B, você vai escrever o que você não gosta no lugar onde vive, tá? Dando continuidade na página 8, como podemos cuidar do local que vivemos? Ou seja,
Nós vimos que temos problemas para resolver e isso depende também de nós. 8. Nós vamos ler agora e entender um pouquinho como podemos cuidar do local onde vivemos. A Gabriela, ela ficou pensando no que poderia fazer para melhorar o lugar onde vive. Quando chegou à escola, contou para a professora sobre algumas atitudes que ela e seus colegas poderiam tomar para cuidar do lugar onde vivem. Veja algumas delas. Então ela pensou que devemos jogar o lixo na lixeira e também cobrar das autoridades que queremos mais seguranças, queremos asfalto, queremos saúde, queremos educação, né? Então, além de cuidar dos locais públicos que frequentamos, precisamos cuidar da nossa casa também e manter um bom relacionamento com os nossos familiares e vizinhos. Portanto, podemos tomar algumas atitudes. Agora, essas atitudes são em casa. Você aí, arruma a sua cama quando você levanta e quando você está brincando lá, você joga todos os seus brinquedinhos, mas quando você termina de brincar, você guarda? Sim ou não? Eu espero que sim. Nós temos que ajudar a mamãe em casa, temos que ajudar a nossa família, tá? Olha, observe na imagem ao lado o menino ajudando a enxugar a louça. O avô dele está lavando e ele está enxugando. Então nós precisamos fazer sim algumas atividades que cabem à sua idade, tá ok? Tem um desafio. Após ler esse textinho e observar as imagens que a tia Ju acabou de explicar, responda no seu caderno, tá? Quais atitudes podemos tomar para cuidar dos lugares que frequentamos? Então eu trago isso para Mosqueiro. Que atitude você acha que devemos fazer para melhorar Mosqueiro, que é o lugar onde vivemos? Responda no seu caderno. Agora, vamos iniciar nossa aulinha de história. Na página 6, nós vamos falar sobre a transformação dos lugares. Você já sabe que os lugares têm história e se transformam ao longo do tempo, principalmente por causa das ações humanas. Lembram que nós vimos na aula passada sobre a transformação do rio Tietê, que foi uma transformação negativa, né? O rio ficou poluído. Atualmente, crianças, a maior parte da população brasileira vive em cidades que são espaços que crescem e se modificam muito rápido. O número de prédios, avenidas, estabelecimentos comerciais, carros e entre outros meios de transportes e tipos de serviços aumenta cada dia na cidade grande. A gente consegue comparar Belém com Mosqueiro, não é mesmo? A gente consegue fazer essa comparação. Como a cidade grande, ela cresce cada vez mais. A infraestrutura dessas cidades se modifica com o passar do tempo, com o calçamento das ruas, iluminação e tipos de transporte. Ou você pensa que Belém sempre foi grande? Não, foram construindo, com o passar do tempo, modificou. Assim como aqui em Mosqueiro, o lugar onde vivemos. Dizem os antigos que antigamente não tinha muitas casas, as ruas não eram asfaltadas, tinham mais árvores. Hoje a gente já consegue perceber uma infraestrutura melhor, tá? Vamos observar no livro, aí na página 6, fotografias da Avenida Rio Branco em épocas diferentes, tá? No seu entorno, na primeira, há muitas instituições culturais e construções antigas que são preservadas. Observe na imagem atual o quanto que preservaram. Vamos observar agora duas imagens da Avenida Paulista. A primeira foto foi tirada em 1902 e a segunda agora, está atualmente. Então, na época lá de 1902, a Avenida Paulista, ela foi construída e ela era considerada a região mais nobre da cidade, era onde moravam as pessoas que tinham dinheiro, eram construídos palacetes dos ricos lá, chamavam os fazendeiros de café. Apesar deles possuírem grandes propriedades rurais dedicadas ao cultivo do café, os fazendeiros mantinham suas residências na cidade.
Nas áreas altas, como na Avenida Paulista, geralmente se estabeleciam as famílias ricas. Nas áreas mais baixas e alagadiças, viviam os trabalhadores pobres. Essa avenida é considerada até hoje um local muito importante de São Paulo, pois concentra crianças grande quantidade de bancos, sedes de empresas, comércios e serviços, além de receber muitas pessoas. Hoje a infraestrutura lá é muito grande. Nessa avenida tem tudo que uma cidade grande precisa, tá? Temos um desafio. Junte-se com um colega. Como você está em casa, você pode fazer sozinho. E analise as imagens para identificar mudanças que ocorreram na paisagem da Avenida Paulista ao longo do tempo, considerando os seguintes aspectos. Então, você vai relatar no seu caderno o que você observou, tá? Da natureza, das construções, dos meios de transporte e das pessoas. Na página 8, nós vamos ler agora sobre as fontes históricas, tá? É possível conhecer a história dos lugares por meio de fontes históricas variadas, como relato de pessoas que vivem no lugar, fotografias, vídeos, filmes, áudios, desenhos, gravuras, pinturas, registros escritos entre outras fontes. Então, com isso nós podemos descobrir a história daquele lugar. Podemos perceber como os lugares se transformam observando as ruas, as construções, como elas foram feitas. Elas nos revelam, por exemplo, como os locais estão organizados, como as pessoas vivem, tá? Nesses espaços e como foram se transformando ao longo do tempo. Vamos ver agora a imagem de grandes fontes históricas. No número 1, nessa imagem bem aqui, crianças, ó, número 1. Essa foto é de 1910, da rua São Bento, no cruzamento com o Largo do Rosário. Esse largo é a atual Praça Antônio Prado, na cidade de São Paulo. Anos depois, muitas construções seriam demolidas para a modernização da região. Temos uma outra fonte histórica agora no número 2. O que será isso? Essa é a imagem de um documento do ano de 1972. Nem a tia Ju, nem você, nem a sua mãe, ninguém tinha nascido ainda. Que relata uma mudança que ocorreu em São Paulo, quando o local era uma vila, passou a ser uma cidade. E no número 3, nós temos aí a gravura produzida por volta de 1840 pelo artista francês, mostrando uma vista do Largo do Palácio do Rio de Janeiro. Então, observe essas fontes históricas que trazem informações sobre a cidade. Temos no número 4, Ouro Preto, a cidade de Minas Gerais, é uma das cidades históricas mais importantes do Brasil. Essas construções que tem lá, elas nos revelam um pouco da história desse lugar. Número 5, o que será isso? São os mapas históricos que nos ajudam a compreender vários aspectos do período em que foram elaborados, como o tamanho das cidades, a distribuição das casas e de outras construções. Olha que interessante essa imagem. Temos um joguinho rápido, tá? Então você vai ler para resolver. Dando continuidade ao nosso assunto de história, nós sabemos que as fotografias, assim como as gravuras, pinturas, desenhos, são chamadas de fontes visuais. Elas são muito importantes e nos ajudam a conhecer a história desses lugares. Por meio delas, também podemos estudar os costumes das pessoas em certas épocas. Na página 10, você consegue observar as fotografias que eram tiradas antigamente e a fotografia que foi atual, ó, a menina lá em Santa Catarina, na Praia dos Ingleses, tirando uma selfie. Antigamente não existia selfie, não é mesmo? Temos aí um joguinho rápido, ou seja, percebemos também, criança, que as fotografias são documentos. Para isso, vamos resolver esse joguinho rápido. Marque com um X nas respostas corretas. Então, eu gostaria que vocês lessem
e resolvesse essa atividade, tá bom? Os lugares, eles são referências importantes na construção de nossas memórias e também importante para a comunidade, para os grupos e para as populações que vivem naquele determinado lugar. Os nomes das ruas, dos bairros, dos monumentos, eles podem revelar muito sobre a forma como as pessoas ocupavam os lugares de uma cidade e se relacionavam com eles. As ruas, elas eram espaços onde as crianças costumavam a brincar. Hoje em dia a gente não vê muito isso pelo grande fluxo de carro na rua. E também, crianças, elas eram utilizadas para brincar de amarelinha, não é mesmo? De pula-pula, pular corda, esconde-esconde. Esses hábitos, eles eram tão marcantes naquela época, na minha época também, na época da tia Ju, brincava muito na rua da minha casa, né? Mas com todo cuidado. Esses hábitos, eles eram tão marcantes que recebiam o nome de brincadeiras infantis. Costumávamos brincar muito. Você brinca na rua da sua casa com seus amigos? Nos dias de hoje, as brincadeiras de rua se tornaram muito comuns. Claro que, com o aumento da violência, de fluxos de carro, a gente tem um horário para brincar com os nossos amigos na rua. Eu digo na rua bem próximo da nossa casa, não é mesmo? Mas também, quando chegou o celular, a tecnologia, eu vejo que a maioria fica brincando mais no celular, no joguinho, não é mesmo? Então vamos lá, crianças. Nós estudamos hoje os lugares de vivência, as nossas memórias coletivas, o que gostamos e o que não gostamos dos lugares onde vivemos. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Foi, na verdade, uma leitura do nosso livro e temos alguns exercícios para fazer, ok? Um beijão para vocês. Até amanhã, nossa aulinha de ciências. Tchau!